Olá! Em uma série de entrevistas especiais, o nosso Mosaicos homenageia as multifaces da arte brasileira. Nesta temporada, temos um encontro marcado com a música, o cinema, a dança, o teatro, o ativismo humanitário e a literatura, contando um pouco da trajetória de personalidades em que a vida e a arte se unem. Seja bem-vindo ao Mosaicos, série Multiartes. História viva. Roberto Teresiano é um dos mais importantes nomes da pesquisa histórica e memorialista de Poços de Caldas, além de atuar como pesquisador na música, na literatura, no cinema e nas artes como um todo. Jornalista, ator, produtor cinematográfico e de vídeo, é dono de uma voz musical de canções repletas de histórias e uma vida sempre solícita a ensinar. Sua trajetória é um exemplo de dedicação às artes e à pesquisa, destacando-se pela inteligência, pelo serviço à sociedade e pela voz eloquente que conta e canta de uma vida dedicada à cultura. Tenho que dar liberdade ao coração. Depois então eu chegarei até Paris para saber se lá é tão bom como se diz. Paris é grande, mas será terra pequena, se pelas ruas não se ver lindas morenas. Olha, eu acho um tanto quanto estranho falar de mim mesmo. Eu sempre trabalhei do outro lado da câmara fazendo as perguntas. E é um pouco incômodo, um pouco estranho falar de si mesmo. Mas sou um cidadão comum, de uma família grande, com 10 irmãos, uma família pobre de periferia, e eu sou aluno do grupo escolar Davi Campista. O grupo escolar Davi Campista tinha um palco, e neste palco a gente conseguia fazer algumas coisas bem ainda no tempo que a gente chamava de ensino, como chamava, infantil, escola primária, né? Tempo da cartilha, caminho suave. A gente tinha algumas coisas de teatro e eu já começo a escrever algumas coisas. Dependendo do que a professora estava aplicando como matéria, eu preparava algumas esquetes e fazia algumas coisas. Eu passei por muitas coisas, por muitos temas. Por exemplo, eu muito cedo começo a pesquisar sobre Inconfidência Mineira. Foi uma pesquisa de uma vida. Até hoje eu pesquiso Inconfidência Mineira. Tive acesso a documentos e pessoas que pouquíssimas outras pessoas tiveram acesso. É um tema que eu gosto. Gosto de sociologia, de filosofia, de antropologia. Quer dizer, eu sou essa bagunça, essa coxa de retalho cultural. Não me esqueço que, certa vez, o trabalho era sobre Monteiro Lobato. E eu não sabia o que fazer diferente do trabalho. Então, cada um subia no palco, entregava uma folha de papel ao maço, com o seu texto, com a sua pesquisa, e eu cheguei e não entreguei a folha de papel ao maço. Aí ficou todo mundo olhando para mim e tal, e eu peguei o microfone e comecei. Monteiro Lobato é o maior escritor da literatura infantil, era romancista, contista e jornalista brasileiro, nasceu a 18 de abril e fiz um texto gigante, totalmente de cor, né? E desde então eu começo a fazer algumas coisinhas no teatro, mas para o teatro de verdade, para o público fora da escola, eu começo com a chegada de uma professora judia que veio para Poços de Caldas, Dona Aida Al-Bahari Adansky, uma grande pianista, uma grande compositora e que deixou textos lindos também sobre teatro. E ao chegar em Poços de Caldas, ela cria dentro do SOS, Serviço de Obras Sociais, um grupo de teatro chamado Pequeno Mundo Brasileiro. E ela, vendo que eu tinha um certo jogo de cintura para isso, todos os intervalos possíveis, enquanto se trocava um cenário, por exemplo, ela me empurrava e eu ficava tomando conta do público. Mas desse caminhar, havia o nosso tradicional grupo de teatro Benigno Geiger, chamava-se Teatro Alvorada, mas que fazia uma peça por ano, apresentava uma ou duas vezes quase que para as famílias dos atores. E nós começamos a discutir que era preciso
reeducar o público para o teatro, trazer pessoas novas para o teatro. E é neste momento que eu escrevo Vida, Paixão e Morte de Cristo. Então, fizemos durante alguns anos Vida, Paixão e Morte de Cristo, uma coisa bastante ousada, guarda-roupa, a parte musical bastante ousada. E acabei fazendo Nabia Negreiro, de Castro Alves. Nós acabamos fazendo Chico Rei, de Almir Ayala, um texto espetacular, em que ele discute com a sua própria comunidade os caminhos, né, resultados da luta dele pela liberdade, e ele começa a questionar se aquilo valeu a pena, sabe? Há um momento que ele diz assim: hoje o vício do dominador passou para cada espírito, riem neste arremedo de civilização e se integram aos deboches das vaidades. Foi por essa liberdade que lutei, foi por essa liberdade que me pedem resistência e paciência. Eu quero ver a limpeza e a ordem. Põe ordem na sua vida, negro. Apanhe o que há de melhor nesta lama do mundo e planta seu jardim. Aprenda o seu canto e a sua oração para que os santos lhe valham. Olha, espetáculo, sabe? Então, sempre foi isso. Na peça, o Nabia Negreiro, por exemplo, me chama a atenção um momento. Eu consegui uma coleira, como se fosse uma coleira de um animal qualquer, uma coleira de metal, encontrada em uma escavação, e que foi realmente uma peça da escravidão. E eu usava esta coleira durante o espetáculo, mas já criando ali um ícone, uma simbologia. E discutia depois, o 13 de maio de 1888, deixou o negro com os pés livres para ir ao trabalho, as mãos livres para ir e vir ao trabalho, mas a cabeça ainda era escrava. Me envolvi muito com a história de Poços de Caldas. Eu acho que é dos momentos que mais me faz feliz ajudar a esclarecer a história da cidade. Me encanta por um lado, me entristece por outro, porque a gente vai vendo a história ser relegada ao segundo plano. É meu sonho que a gente tenha ainda uma publicação com mais base científica, porque Poços de Caldas tem 20 e tantos livros, mas praticamente todos, com raras exceções, livros de memorialista, que você não tenha certeza com datas, não tem referências a documento e tudo mais. É um sonho que eu ainda tenho de contribuir para que a gente tenha uma história com base mais científica. E me perguntavam outro dia assim, por que o apego ao passado? Eu falei, não tenho apego ao passado. Gosto de tecnologia, gosto de modernidade, gosto de avanços, mas as pessoas que virão depois de mim precisam saber que nada estava pronto e ainda é tempo de fazer de Poços de Caldas uma cidade plena, uma cidade que volte a ser referência para as demais cidades da região. Não que eu não queira e não goste, quero que todas as cidades vizinhas também cresçam, também avancem, e é o que a gente está vendo, mas que Poços de Caldas continue sendo essa cidade encantadora, essa cidade esplêndida e que apontava caminhos para toda a região. Eu tenho lido dos últimos tempos um pensador, na verdade um advogado, um senador romano que morreu em 46 a.C., Cícero. E Cícero escreveu assim: certifica-te de estar sendo fator de soma na vida das pessoas. Certifica-te de estar sendo fator de soma na vida das pessoas. Se a gente puder contribuir para que as pessoas avancem 1 centímetro, 10 centímetros, 20 centímetros, acho que já valeu a pena a existência. Tem muitas músicas que me chamaram a atenção, é uma das minhas frustrações não ter aprendido a cantar, mas músicas que também ligam essas situações de Poços de Caldas. Mas essa ligação minha com o movimento negro me chama a atenção uma música que eu cantei no teatro pela primeira vez, chamada Banzo de Negro, uma música muito difícil, vou só me lembrar um pedacinho assim. Negro quanto acaba, quanto tomba, quanto brinca, quanto zomba, sente gana de chorar. Negro quando nasce, quando cresce, quando corre, quando luta, quando vive, quando morre. Negro pena sem parar. É uma música bonita, eu gosto
também de uma música chamada Funeral de um Rei Nagô, me lembra a Dona Orlando, mas o mesmo autor de Maringá, que fez a nossa música, né? Maringá, que é a marca da Cidade Canção, ele fez também para a Carmen Miranda uma música que fala de Poços de Caldas, né? É uma gracinha a música. E voltando à questão do negro, ele faz uma música chamada Leilão, e que é muito forte a melodia, inclusive, né? Assim, de manhã cedo, num local todo enfeitado, nós ficava amontoado pra esperar os compradores. Depois passava pela frente do palanque, afincado ao pé do tanque que chamava bebedor. No mesmo dia, minha véia foi comprada por uma leva separada, por um senhor mocinho ainda. Só peço agora que me leve Sá Isabel. Quero ver se está no céu, minha véia, meu amor.